Possibilidade de que certas coisas nunca sejam descobertas. Vamos lembrar que um dos maiores escândalos contemporâneos dos Estados Unidos, que é o escândalo do Jeffrey Epstein, também teve um episódio como esse. Ele se matou na prisão e até hoje há pessoas que dizem que ele não se matou, que ele foi morto, ou que quem morreu não foi ele, foi outra pessoa. Então é uma nota sinistra para um caso que já é complicado. Em relação a esses nomes citados e que foram amplamente divulgados por alguns veículos de comunicação, mas não é preciso também ter cuidado na hora que a gente analisa, surgiu um nome, ou tal nome estava na agenda de Daniel Vorcaro. Não necessariamente quer dizer que essa pessoa participou de algum esquema fraudulento, porque o que a gente identifica é que há pessoas e figuras da política de todos os lados, né? Tem gente da esquerda, da direita, de centro, gente do judiciário, enfim. Como fazer essa peneira? Essa peneira é dificultada enormemente, Caniato, por esse hábito de vazamentos, né, que acontece aqui no Brasil. Não sei se em outros países do mundo é assim. A polícia começa uma investigação e imediatamente informações vazam. E quem está de fora, quem não é policial, quem não está participando da investigação, tem poucos elementos para julgar se aquilo ali é ou não é uma coisa relevante. É evidente que algumas conversas, algumas mensagens que já foram vazadas indicam claramente uma situação imprópria, que não deveria acontecer, inclusive até indícios de crimes, né, como tentativa de usar violência para intimidar jornalista ou compra de favores. Agora, em outras situações é muito difícil. Realmente, uma pessoa como esse banqueiro tinha uma enorme rede de relacionamentos. É possível, é provável que ele tenha entrado em contato com um grande número de pessoas em relacionamentos que não envolveram nada impróprio. Agora, o problema é que ele se tornou uma figura imprópria. Isso me lembra uma história que eu presenciei, Caniato, de uma autoridade do Poder Executivo. Eu não vou dizer quem é, não vou dizer o Estado, mas essa autoridade é uma pessoa que recebia muitas pessoas no gabinete dele, recebia dezenas de pessoas, começava de manhã cedo e até tarde da noite. E um dia saiu uma matéria no jornal mostrando uma fotografia dele ao lado de um sujeito que usava uma camisa de um time de futebol e a legenda era: o fulano tira a foto ao lado de traficante do comando não sei do quê. E ele disse: olha, eu tiro foto com dezenas de pessoas todos os dias. Os parlamentares vêm na minha sala, trazem os seus amigos e todo mundo quer tirar foto comigo. Eu mesmo, Roberto Mota, acontece com isso comigo o tempo inteiro. Os nossos queridos espectadores do Pingos nos Is me param, me cumprimentam, tiram foto comigo. Como é que eu vou saber quem é quem? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter quando analisa as histórias, que ainda vão surgir muitas histórias ligadas no escândalo desse banco. Eu quero te fazer um pedido especial. Se inscreva no canal. É muito simples, basta você clicar no botão aqui embaixo. Depois que você se inscrever, você clica no sininho para ser avisado toda vez que a gente entrar no ar em uma live ou colocar algum material novo. E por último, se você puder, se torne um membro, contribuindo para o canal e nos ajude a manter a palavra da liberdade viva. Muito obrigado. Mas só destacando para a nossa audiência, esse encontro aconteceu no dia 4 de dezembro de 24. Quem fez a intermediação do encontro, importante também, Guido Mantega, ex-ministro de gestões do Partido dos Trabalhadores, e participaram Rui Costa, que chamou Gabriel Galípolo, tinha sido indicado à presidência do BC, não tinha assumido ainda. Participaram também Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, e Augusto Lima, CEO do Banco Master.
Mota, o que lhe chama a atenção dessa notícia, dessa audiência, o presidente da República recebendo um banqueiro para tratar sobre a possibilidade de venda desse banco para um outro banco privado, e aí o banqueiro em questão questiona o presidente da República a respeito de uma opinião, se seria um bom negócio, uma boa ideia vender o banco para um outro banco maior. Eu não sabia que era função do presidente da República analisar a possibilidade de compra de bancos, de fusões ou aquisições. Essa é uma novidade. É difícil para o brasileiro ficar mais indignado do que a gente já está com essa história do Banco Master. Mas uma curiosidade que eu tenho, eu não sei se isso já foi esclarecido, Caniato, qual foi a justificativa para a reunião? Quando ela foi pedida? Olha, eu gostaria de ter uma reunião para 2 pontos. Qual era o objetivo? Será que o objetivo era esse? Conseguir uma consultoria, uma opinião especializada sobre a possibilidade de venda do banco? Bom, opinião especializada tem que vir de alguém que é especialista no assunto. A audiência de um banqueiro com o chefe do Poder Executivo da República Federal do Brasil, na qual o banqueiro pergunta se deve ou não vender o seu banco. Na reunião, salvo engano, estava presente aquele que seria o próximo presidente do Banco Central do Brasil, uma entidade pública que tem como uma de suas missões fiscalizar o sistema bancário. E tudo isso foi relatado em mensagens para a namorada, não é isso, Caniato? Assim, como você manda uma mensagem para a namorada para dizer, olha, o futebol hoje foi bom, foi uma maravilha. Você manda uma mensagem dizendo, não, a gente tive uma reunião com o presidente da República, a reunião foi ótima. Não, pode ser, existe a possibilidade de que não tenha havido nada de inapropriado nisso, embora eu acho que a gente tem que consultar os juristas e os especialistas no mercado financeiro. Mas existe uma possibilidade remota de não ter havido nada de inapropriado. Mas a aparência de que isso é inapropriado é total. De você, Mota, caso assim, complicado, né? Complexo, há muitas camadas, inclusive esse episódio de ontem, essa tentativa de suicídio, a última informação que nós temos, morte cerebral do sicário, né? Esse é um fato dramático que abre uma investigação dentro da investigação. Toda vez que acontece um episódio como esse, dentro de um caso escandaloso, cria-se a possibilidade de que certas coisas nunca sejam descobertas. Vamos lembrar que um dos maiores escândalos contemporâneos dos Estados Unidos, que é o escândalo do Jeffrey Epstein, também teve um episódio como esse. Ele se matou na prisão e até hoje há pessoas que dizem que ele não se matou, que ele foi morto, ou que quem morreu não foi ele, foi outra pessoa. Então é uma nota sinistra para um caso que já é complicado. Eu acho que a gente pode considerar pelo menos 2 hipóteses. A primeira é que teria sido mesmo suicídio. E aí a gente tem que perguntar, que segredos esse indivíduo guardava, que fizeram com que ele achasse que era melhor tirar a própria vida do que se arriscar a contar esses segredos. E a segunda hipótese, que muita gente levanta, é que não foi suicídio. E aí é preciso perguntar quem foi o responsável, então, pela morte dessa pessoa. E como se trata de um caso com tantas figuras tão importantes e tão poderosas, responder essa pergunta vai ser um enorme desafio. Muita gente não sabe que eu também sou escritor. Eu já lancei 3 livros. O primeiro é esse aqui, Jogando para Ganhar, Teoria e Prática da Guerra Política, que fala sobre as coisas da política, fala sobre cultura
é um livro voltado para quem quer entender um pouco melhor esse mundo da política. Esse livro já está na sua segunda edição. O segundo livro que eu lancei conta a história da minha participação na criação do Partido Novo, do qual eu saí em 2016. Se chama Os Inocentes do Leblon. Ele conta todos os bastidores da criação do partido e traça um panorama do Brasil durante a última década. É um livro que muita gente acha interessante. E meu último livro, para minha surpresa, foi um best-seller com mais de 100 mil cópias vendidas. A Construção da Maldade fala sobre a história da destruição da segurança pública brasileira. Ele explica como a ideologia marxista se infiltrou no nosso sistema de justiça criminal e conta algumas histórias de vítimas. É muito importante para quem quer entender um pouco melhor sobre o que acontece no Brasil. Ele tem dados, fatos, referências. Não é um livro de opinião, é um livro que mostra um panorama da realidade. Todos esses livros você pode encontrar na minha livraria online, livrariadorobertomota.com.br. A minha livraria tem uma seção só com recomendações. São livros que eu li e que eu recomendo que você leia. São, acima de tudo, livros bons, gostosos de ler, porque ninguém merece livro chato. Eu quero lembrar a vocês que eu faço palestras. É uma das atividades que eu mais gosto de fazer. Palestras sobre política, panorama geopolítico, sobre economia, sobre cultura e sobre segurança pública. Para maiores informações sobre as minhas palestras, mande um e-mail para meiahoracomota@gmail.com. Muito obrigado.